Os javalis são literalmente uma praga aqui no Brasil, uma espécie invasora. Eles destroem plantações inteiras, aterrorizam as pessoas, competem com a fauna local por espaço e recursos, e o pior de tudo, não há um único animal na fauna local que consiga bater de frente com eles. Não porque sejam fortes individualmente, mas porque andam em grupos gigantescos e organizados. E mesmo com a caça desses animais sendo liberada, são tantos espalhados por aí que é praticamente impossível acabar com eles assim. Mas e se pegássemos essas criaturas e as enviássemos de volta no tempo? No Jurássico Superior, há cerca de 150 milhões de anos, elas ainda seriam capazes de sobreviver ou seriam brutalizadas pela fauna selvagem e primitiva de alguns milhões de anos no passado? A primeira coisa que vamos analisar nesse cenário seria o clima da época. O planeta era mais quente do que hoje, com temperaturas médias globais cerca de 5 a 10 graus mais altas, mas especialmente em regiões como a Formação Morrison, o grande palco dos dinossauros na América do Norte, o ambiente era semiárido e sazonal, parecido com uma savana moderna, com períodos de seca e chuvas concentradas. Haviam vastas planícies alagáveis, rios, lagos e florestas ao longo de cursos d'água. Isso seria um problema para os porcos? Não muito. Javalis são extremamente resistentes a variações climáticas, sobrevivendo desde regiões frias a regiões infernais. Desde que tenha comida, eles conseguem sobreviver. Em ambientes secos, o desafio maior seria o superaquecimento. Eles não suam e dependem de lama, poças e sombra para se refrescarem. Mas no Jurássico Superior, rios, pântanos e áreas úmidas ao redor deles ofereceriam exatamente isso, refúgio perfeito para rolar na lama e manter a temperatura corporal. Quando o assunto é comida, a vantagem continua grande. Porcos selvagens são onívoros oportunistas e comem praticamente de tudo: raízes, samambaias, sementes, insetos, pequenos répteis, anfíbios, ovos, carcaças. Basicamente, se não for pedra, eles comem. As florestas jurássicas eram dominadas por gimnospermas e samambaias, mas sem as plantas com flores e frutos que conhecemos hoje. Mas com a habilidade de escavação que os javalis têm, eles teriam uma vantagem: acesso a recursos subterrâneos que muitos herbívoros da época ignoravam. Some isso à abundância de pequenos vertebrados, invertebrados e restos de carcaças de grandes saurópodes. O alimento dificilmente seria um problema. Há ainda um comportamento fácil de imaginar: seguir grandes herbívoros. Assim como hoje, animais menores poderiam aproveitar o solo derrubado e a vegetação quebrada por saurópodes e estegossauros para encontrar alimento mais fácil. A busca por alimento na água também contaria pontos, já que esses animais costumam explorar margens de rios e áreas alagadas. Inteligentes, sociais e altamente adaptáveis, esses animais reúnem características surpreendentemente compatíveis com um mundo dominado por dinossauros. Dá até para se perguntar se aquele ecossistema antigo estaria preparado para lidar com um invasor tão eficiente. Eles contam com ferramentas simples, mas eficazes. As presas servem para escavar, disputar território e afastar ameaças. A pele espessa oferece proteção básica contra mordidas e golpes menos precisos. A verdadeira força, porém, está no grupo. Porcos selvagens vivem em bandos, formados principalmente por fêmeas e seus filhotes, tendo assim vigilância constante e defesa coletiva. Em um Jurássico perigoso, isso significa mais do que olhos atentos e reações rápidas. Um bando unido poderia intimidar ou ferir um predador menor. Os machos adultos tendem a viver sozinhos, formando grupos temporários apenas em situações específicas. A inteligência fecha o pacote. Com boa memória espacial, capacidade de resolver problemas e comportamento flexível, porcos selvagens seriam capazes de aprender rápido, mesmo em um ambiente desconhecido. Em um mundo assim, essa adaptação poderia ser a diferença entre sobreviver ou virar comida. Mas nem tudo joga a favor. Esses animais não eram rápidos, alcançando cerca de 30 a 40 km por hora, ficando atrás de muitos predadores do Jurássico. A visão limitada também era um problema, aumentando os riscos de ataque surpresa. Mesmo os maiores indivíduos, com até 320 kg e quase 2 metros de comprimento, ainda seriam pequenos diante de vários carnívoros do período. O cenário muda quando entram em cena as ameaças reais. O Jurássico Superior abrigava terópodes impressionantes, como o Alossauro, um caçador de 9 até 12 metros e várias toneladas, rápido, com uma mandíbula poderosa e possível comportamento de emboscada ou até caçada coordenada em grupos. Outros carnívoros medianos, como o Ceratossauros e o Tarvossauros, seriam um perigo constante. Um Alossauro adulto poderia facilmente abater javalis isolados ou filhotes, e até um bando inteiro teria dificuldade contra um predador desse porte. Grande parte do sucesso moderno desses animais vem da
da escassez de predadores capazes de enfrentá-los. No Jurássico, essa vantagem desaparece. Filhotes e jovens seriam alvos fáceis, e adultos machos solitários correriam um risco alto. O que equilibra essa vulnerabilidade é a reprodução. Porcos selvagens se multiplicam rápido. A gestação dura cerca de 120 dias. As ninhadas são grandes e a maturidade sexual chega cedo, com reprodução efetiva ainda no primeiro ano de vida. As populações tendem a se recuperar rapidamente, mesmo com perdas constantes. Há também uma resistência física notável. Eles se recuperam bem de ferimentos, graças a um sistema imunológico robusto. E os machos da espécie desenvolveram uma adaptação curiosa, uma camada espessa de tecido subcutâneo nos ombros, chamado de escudo. Criado para disputas reprodutivas, ele também oferece uma proteção extra contra ataques. Outro detalhe importante: porcos selvagens nadam muito bem, conseguem atravessar rios e permanecer longos períodos na água, ampliando seu alcance e criando rotas de fuga em paisagens cortadas por sistemas fluviais, algo comum no Jurássico. Na competição por alimento, o cenário era mais favorável. Poucos animais exploravam raízes, rizomas e estruturas subterrâneas de forma tão eficiente. A maioria dos herbívoros jurássicos se concentravam em folhas altas ou brotos, reduzindo o confronto direto. Pequenos répteis, invertebrados e mamíferos primitivos disputariam parte desse recurso, mas dificilmente competiriam de igual para igual. Com herbívoros maiores, o confronto direto seria raro. Porcos selvagens tendem a evitar animais muito grandes, preferindo se beneficiar indiretamente deles. Talvez alguns dos únicos dinossauros que entrassem em confronto com eles fossem os blindados de tamanho semelhante, como os anquilosaurídeos primitivos, que já possuíam couraças ósseas eficientes. Enfrentá-los não seria simples. Força e agressividade nem sempre seriam bastante, mas o mais provável é que em um confronto assim, os javalis simplesmente desistissem por perceber que não vale muito a pena. Quando todas as peças se encaixam, o quadro fica claro. Porcos selvagens teriam chances reais de se estabelecer no Jurássico. Adaptáveis, inteligentes, sociais e com alta taxa reprodutiva. Conseguiriam manter populações instáveis, mesmo sob forte pressão dos predadores, como o alossauro. Não seriam dominantes, mas ocupariam seu espaço no ecossistema, explorando nichos poucos disputados e compensando perdas com números. A dieta ampla seria decisiva. Comer de tudo, raízes, sementes, insetos, pequenos animais e carcaças, permitiria sobreviver em um ambiente sazonal. Com ciclos reprodutivos rápidos, as perdas seriam constantemente compensadas. Em um ambiente perigoso, sobreviver não é evitar a morte, é equilibrá-la. No fim, o que começa com um porco oportunista se transforma em algo muito maior, um animal socialmente complexo e perfeitamente moldado para sobreviver em um Jurássico que nunca foi gentil com ninguém.